Boa tarde a todos e a todas. Estou retornando pela segunda vez essa semana aqui ao Lar Harmonia, o Centro Espírita Harmonia. Tive o prazer de estar na quarta-feira aqui, falando sobre o tema Problemas do Amor, do outro livro dessa série tão brilhante de Emmanuel, que é o livro Fonte Viva. Hoje, o tema foi retirado do livro Pão Nosso, que é fruto de exposições às sextas-feiras, e essa temática de hoje é um tanto quanto enigmática enquanto título de abertura, mas que eu vou tentar aqui, ao sabor da minha própria emoção, da minha capacidade de interpretação, trazer a vocês um esclarecimento, mas já com a recomendação de que vocês façam a leitura da obra e do capítulo, porque a fonte que está sendo citada é para que vocês se debrucem como uma obra de talvez consulta diária, para introdução no Evangelho no lar, para momentos de ir dormir, quando vai para o sono, dar uma lida numa passagem, porque é tão curtinha, é só uma folha, e é uma profundidade tão grande, que às vezes ajuda a melhorar o psiquismo, a dar uma renovada no nosso padrão, na psicosfera, né, para a gente dormir ou acordar com outro tipo de vibração. Então, o tema de hoje, como foi dito pela minha amiga, isso é contigo. Primeiro, com esse termo, isso é contigo, a gente já pode fazer aqui um tipo de tentativa de entender o que significa esse título que Emmanuel deu. É óbvio que durante a explanação, dentro do próprio texto do Emmanuel, ele vai explicar por que isso é contigo, e eu vou mostrar a vocês de onde isso foi tirado. Mas, inicialmente, é muito comum na nossa vida nós fazermos no cotidiano com as pessoas que às vezes nos demandam algumas responsabilidades que nós não acreditamos ser nossas, nós imputamos ao outro dizendo assim, ó, isso é com você, isso é contigo, ou dê seus pulos, não me conte seus problemas. Isso a gente consegue perceber, né? A gente convive com muitas pessoas e muitas vezes, quando alguém vem nos solicitar uma intervenção ou algum tipo de participação em algo que não nos compete e que naquele momento a gente não percebe como tendo ligação alguma com a gente, as pessoas que não têm esse espírito de empatia, o espírito de solidariedade, de fraternidade, o que tem predominado nessa sociedade hedonista, utilitarista, individualista, egoísta, é esse tipo de característica. Então, isso é com você. Dê seus pulos, se vire. Isso, normalmente, é o termo que nós usamos no nosso dia a dia. Mas, na passagem que Emmanuel vai trazer, ele vai tirar de um trecho do Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Mateus é o versículo 24, que ele vai dizer assim, 27, e disse, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Quem sabe de onde é que essa passagem de Mateus, capítulo 27, versículo 4, foi retirada? Porque é só um versículo 4 do capítulo 27. Quem lembra aqui o que fala o capítulo 27 de Mateus, ou com essa passagem que eu li, e disse, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. De onde é que foi retirado isso? Que passagem do Evangelho que vocês conhecem, que tem essa possibilidade desse versículo ser retirado? O que é que vocês acham? Hein? Foi quem? Ninguém se atreve? Quem é que pode ter feito isso, dito isso? Pequei, traindo sangue inocente. Primeira palavra pequei, que a gente tem muito o costume de se afastar da palavra pecado, porque denota um sentido de punição, de culpabilização, e a gente quer se livrar dessa cultura que nós trazemos judaico-cristã, que nos faz entender um Deus punitivo, um Deus que castiga, mas o pecado em si significa errar o alvo. Então, a primeira coisa, quando vocês lerem no Evangelho, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra pecado, entenda-se como errar o alvo. Então, está bem de acordo, né? Se eu não me engano, é armatia, ou armátia. Eu não sei pronunciar, acho que vem do grego ou do hebreu, eu não tenho certeza, mas eu sei que o significado é esse. Pecado é errar o alvo. Então, quando você vê a abertura e disse, pequei, ou seja, essa pessoa que disse isso disse, errei o alvo. E continuou, traindo o sangue inocente. Eles, porém,
responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então, quem foi que disse isso? Pequei. Quem se atreve? Pronto, Judas. Quem falou? Pronto, Judas. E quem foi que disse assim? Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Quem? Os sacerdotes que eram judeus. Então, vamos lá. O nome do quem conversou com Judas foi Caifás. Então, essa passagem é retirada justamente, e eu recomendo que vocês leiam essa crônica de Humberto de Campos, da psicografia de Chico Xavier, do livro Lázaro Rede Vivo. Se eu pudesse, eu leria para vocês, porque é tão lindo a forma poética que ele escreve, O Discípulo Ambicioso. Essa passagem vai explicar o diálogo que Judas teve com o sacerdote Caifás, que fez uma dissimulação para persuadir Judas a fazer com que ele desse Jesus como se fosse como um cordeiro na mão daqueles que queriam crucificar, ou queriam execrar, ou queriam apagar da história o nosso querido Jesus de Nazaré. Judas, portanto, cabe uma contextualização, ele simplesmente não fez isso porque ele tinha raiva de Jesus, ele não fez isso porque ele queria tomar o lugar de Jesus, ele não fez isso porque ele não pactuava dos ideários do Cristo. Foi o contrário. Por ele entender que Jesus era o Messias, que era o ungido e que era a pessoa prometida para assumir o reino de Israel, ele queria acelerar o processo. E na ambição dele e no desejo dele de fazer com que aquilo se tornasse de forma mais rápida, ele passou pela ambição dele e pela vaidade, foi fazer um caminho como se fosse um bypass no que Jesus tinha como proposta. E nesse conluio com Caifás, ele foi conversando, Caifás foi envolvendo, foi engabelando, foi tratando ele de uma forma a perceber que sim, esse era o melhor caminho, já que ele era o rei dos judeus, vamos trabalhar em cima disso, mas vamos acelerar, porque Judas achava que Jesus era muito bonzinho, era muito devagar, e ele não ia poder lidar tão bem com as tricas farisaicas, com as tricas romanas, porque era um conluio romanos e fariseus e judeus, que viviam aquela proposta de tentar tirar o mestre do lugar que ele estava querendo ficar, né? Como rei dos judeus, que ele dizia: eu sou o rei dos judeus, mas meu reino, eu sou rei, mas eu não sou, meu reino não é deste mundo. Então, quando Judas percebe esse tipo de tendência de Jesus, de não atender às expectativas do que ele achava que deveria ser o melhor, o caminho mais rápido, ele faz esse bypass e comete o grande equívoco, que é vender o Cristo por 30 moedas. Só que o que é que acontece? Quando ele percebe que o que ele fez levou Jesus à crucificação, ele se arrepende. E aí que vem o caminho que as pessoas não entendem, eu não consigo conceber. Mesmo quando eu era novinho, quando eu não era espírita, eu não me sentia à vontade de ficar fazendo a malhação de Judas. Achava aquilo tão primitivo. Não é que eu fosse bonzinho, não. Eu não valho muita coisa não, mas aquilo era muito primário para mim. Ver, pegar Judas, arrancar pedaço de cabeça de Judas, tocar fogo em Judas. E eu percebo que há 2000 anos, Judas já se redimiu, porque já sabemos da história de Judas durante toda a trajetória dele de espírito imortal, e que mesmo amando o Cristo, ele fez por muito amar, mas se equivocou pela invigilância, e não somente porque ele queria trair Jesus, como até hoje as pessoas que fazem na paixão de Cristo malhar Judas, né? Que é fazer aquilo que as pessoas fazem até hoje, é fazer com que Judas pague por algo que o próprio Cristo não se sentiu magoado, que deveria ser o primeiro a se magoar, não se magoou, e temos passagens do Cristo mostrando isso também nas obras de Humberto de Campos, nesse outro livro dele chamado Estante da Vida, tudo psicografia de Irmão X, que é o pseudônimo que Humberto de Campos se utilizou depois de um processo que fizeram com Chico Xavier, a família de Humberto de Campos. Ele começou a assinar como Irmão X, mas Irmão X, onde vocês lerem isso, leiam que é Humberto de Campos, que tem um grande livro, que é o primeiro livro psicografado, Parnaso do Além Túmulo, com poesias de Augusto dos Anjos, Castro Alves e todos os outros autores e poetas. Nesse livro tem um capítulo chamado O Anjo Solitário. Essa passagem demonstra que Jesus, que deveria ser o primeiro a se sentir magoado com o que Judas fez, ele não se magoou. E, no entanto, na hora do seu calvário, ele pediu, quando os anjos de Deus desceram para dar o suporte, naquele momento em que ele atravessava o seu calvário no madeiro, ele chegou um anjo
elevadíssimo, chegou no pé do ouvido do Cristo, isso é a pena de Humberto de Campos que nos traz, perguntou algo e Jesus pediu, vai ver Judas, vai amparar ele não está bem, ou seja, porque ele está querendo se matar. Dentro desse movimento onde Judas se mata, Jesus, que deveria se melindrar, não se melindrou. E a gente, até hoje, em pleno século XXI, continua repetindo esse ato bárbaro, primitivo, de apedrejar e fazer o martírio, né, de Judas. Então a gente, como pais, como educadores, é óbvio que vocês não devem fazer mais isso, eu acredito. Não devemos incentivar os filhos, sobrinhos e esses jovens que nascem a esse tipo de condição. Explicar, olha meu filho, Judas, ele até por Jesus, Jesus não perdoou Judas não, viu? Porque Jesus não se magoou com Judas. Ele não precisou nem perdoar, porque não teve milindre, ele não se melindrou. Então, Jesus, que é Jesus, nem se machucou, porque a gente está tomando as dores de Jesus, que é o governador planetário. E Judas, meus filhos, ou meus sobrinhos, ou quem quer que seja, ele já se redimiu. Aí vem o Espiritismo que nos explica. Judas já reencarnou no século XV, em 1400 e pouco, como Joana d'Arc. Ele já veio. Então, Judas, ao longo do seu calvário, do seu martírio, o arrependimento que ele teve, ele tomou uma atitude insana. Não deveria ser o caminho do autocídio. Esse é o pior caminho que poderíamos escolher no enfrentamento das nossas culpas, dos nossos remorsos. E algo que vem muito prevalente no século XXI, com índices elevadíssimos de pessoas que cometem o atentado contra a própria vida, que não é o escopo da nossa fala, e muitos de nós poderemos vivenciar experiências com pessoas próximas que fazem isso, e está tendo uma epidemia do autocídio no século XXI, tanto tendo em vista a depressão como muito prevalente, como a pandemia, as perdas materiais, e esse vazio existencial que acomete a sociedade odierna, a sociedade moderna. Então Judas fez um caminho que é o caminho tóxico da culpa. A culpa em si, inicial, ela é normal, ela é legítima, porque quem faz um ato delituoso contra alguém, se tiver um mínimo de sanidade mental, se não for um psicopata, é natural que a gente tenha culpa. A gente, quando tem uma consciência sobre o ato que fez, quando a gente não tem consciência, não tem culpa. É óbvio, vai fazendo, e quem podemos dizer que não tem culpa nenhuma é o psicopata. Mas as pessoas que têm o mínimo de bom senso, ela comete delitos, mas em algum momento ela vai despertar a consciência e vai sentir o complexo da culpa, que a gente não deve entrar e nem deixar se aprofundar, porque isso é uma das grandes chagas da humanidade, e aquilo, a Harmonia e nossa Universidade Livre do Espírito, nos mostra que nós devemos nos responsabilizar sobre os nossos atos, e é muito diferente de nos culpabilizar. A responsabilidade leva para outro caminho. Então Judas se arrependeu, mas no seu arrependimento, ele ao invés de ir para o movimento como Pedro, que se arrependeu por negar o Cristo 3 vezes, e fez o que fez, erguendo a igreja sobre a casa do caminho, né, aquela eclésia, aquela reunião de pessoas, os filhos do Calvário, na casa do caminho, Judas fez diferente. Ele optou pelo caminho do autocídio. Ou seja, a vergonha pela arrogância dele, pela soberba dele, pela prepotência dele, que realmente foi, e pela invigilância de Judas, ele acomete o maior delito que ele pode praticar, é atentar contra a própria existência. E ali, quando ele faz o atentado contra a vida, ele diz na Igreja Católica, Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Tem um poema também de Maria Dolores, 2 poemas, um de Maria Dolores, falando sobre a descida de Maria de Nazaré ao contato com Judas, e ali pode ser que estejam os primeiros caminhos que Maria é uma das responsáveis por uma colônia que ampara os suicidas, como está lá escrito no livro Memórias de um Suicida, do espírito Cândido e da médium Ivone Pereira do Amaral. Ela é uma responsável por acolher todos os que se cometem um atentado contra a vida, para receber essa colônia, que me fugiu o nome aqui, mas é um nome que vocês podem pesquisar. Então, tem um poema de Maria Dolores, por Chico Xavier, falando dessa descida de Maria, depois de um tempo, para amparar Judas. E um outro poema de Maria Dolores, dizendo que o Cristo, mesmo depois de ter desencarnado, ele vai até Judas para dizer, tirar ele daquele lugar, tentar anestesiar ele um pouco do sofrimento em que ele se encontrava, fazendo com que ele entrasse num sono ou num torpor, para aliviar o calvário que ele mesmo criou para ele próprio. Só que Judas criou um caminho de reconciliação com a própria consciência de culpa. Ele se reencontrou com a centelha divina que ele é, e nesse caminho de volta ao divino que habitava nele, ele consegue reencarnar como Joana d'Arc,
e foi martirizada, queimada na fogueira, em nome das causas do Evangelho. Então Judas conseguiu, por uma via que não necessariamente precisava ser essa. Nós não precisamos fazer o reparo das nossas faltas ou das transgressões à lei por um caminho de dor. Nós podemos optar pelo caminho do amor. Mas como estamos impregnados com a cultura judaico-cristã, de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus coercitivo, e a gente alimenta isso há séculos, há milênios, porque a nossa história é pagão, protestantes, católicos, do islamismo, a gente foi um dia, judeu algum dia, vivenciamos as mais diversas religiões, ateus em alguns momentos, mas já transitamos pelo hinduísmo, pelo confucionismo, nesse longo périplo rumo à nossa bem-aventurança. Então essas questões hoje atuais de brigas de religiões, nós estamos vendo aí essa crise no Oriente Médio que nos deixa assim muito tristes, né, em ver que há séculos esses irmãos se degladiam por um pedaço de território, tem questões políticas, tem questões de religião envolvida, mas o que está por trás de tudo é uma dor imensa, porque todos são monoteístas, tanto o Islã, tanto quanto os judeus e os cristãos, todos eles são monoteístas, acreditam num único Deus. E ser um único Deus, Pai de todos nós, significa que nós somos filhos dele, todos filhos do mesmo Pai, e que professamos religiões distintas, ou gêneros distintos, ou manifestações socioeconômicas distintas, mas não deveríamos ter essas lutas intestinas e fratricidas que mostram ao longo da história o quanto de desastre temos causado à nossa civilização. E hoje a gente realmente requer vigilância, porque aquelas guerras externas que vemos são as próprias guerras que travamos em nosso íntimo, que nós devemos estar mais vigilantes para que essas guerras, microguerras na sociedade, na nossa família, ela não extrapole para esse nível mais externo, porque a célula máxima da sociedade é a família, e é ali que tudo inicia. Então a vigilância nos nossos pensamentos, como estamos nos portando, fará com que nós outros não sintonizemos com esse mal e que possamos vibrar, não ficar retroalimentando, passando notícias trágicas. Se você não pode ajudar com nenhuma ação efetiva na prática, faça orações, vibre e envolvamos esses nossos irmãos, inclusive a nós mesmos, porque nós também somos passíveis de um dia cometermos delitos dessa natureza. Aqueles que não pensam assim é porque poucos se conhecem ou poucos já foram para dentro a ponto de reconhecer que nós somos seres humanos, comuns, imperfeitos e que vivemos num mundo de provas e expiações e que, portanto, como está no Evangelho, aqui predomina o mal e nós estamos mais ou menos uns aos outros, um pouco mais à frente, outros mais atrás, mas estamos todos no mesmo barco. Então Judas não foi diferente. Dito isso, sabendo que Judas, portanto, ascendeu a uma escala que hoje ele pode ser um dos ajudantes do Cristo na gestão do planeta Terra, nós ainda estamos vibrando na raiva, na mágoa, no ódio ou na revolta, e muitos ainda estão martirizando Judas, enquanto ele mesmo já fez sua caminhada de ascensão, já se redimiu. Então cabe-nos, na verdade, percebermos que o Judas viveu e trazer para o nosso cotidiano. Quantos de nós não vivemos experiências semelhantes? Como Emmanuel vai mostrar e na leitura vai ficar claro, que sintonizamos com influências externas, que nos levam para escolhas que não são as melhores, e depois a gente quer se redimir, pedindo ajuda àqueles que foram os asseclas, ou aqueles que nós sintonizamos e que nos ajudaram a caminhar para esse lado que não é o melhor, que é um lado mais sombrio. Então Judas fez isso, só que ele se arrependeu. E quando ele volta para Caifás e que diz assim, poxa, que foi o trecho que eu acabei de ler para vocês, sobre o sangue. E ele diz exatamente assim, e disse, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa, isso é contigo, ou seja, dê seus pulos, Judas. É óbvio que os que disseram isso a Judas vão reparar-se diante da sua própria consciência. Não é um Deus punitivo que vai castigar ninguém. Porque ainda estamos nesse nível de sintonia, achando que aqueles que fizeram mal vai ser castigado por um Deus que vai botar você no eixo. Não, é você, enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto espírito, que ao acrescer consciência na escala evolutiva, percebe os caminhos equivocados que trilhamos e por caminharmos de forma equivocada, não deveríamos nos culpar ao ponto do que Judas fez, atentando contra a própria vida, ou criando doenças psicossomáticas, ou nos violentando, ou nos vitimando. Não. O caminho é, ok, era aquilo que eu tinha para aquele momento, o nível de consciência que eu alcancei foi aquele que me fez cometer determinadas infrações à lei de amor, de justiça e de caridade. O que é que eu faço agora diante disso?
a maioria de nós, normalmente vem para a autopunição, autocondenação, e passa a se martirizar, criando atentado contra a vida ou se gerando espaços de restrição do que seria a bondade, do que seria a amplitude de possibilidades que a vida nos oferece. Com o aprendizado do vivido, nós aprenderíamos a lição. Cabe o arrependimento, cabe para aqueles que conseguem perceber, não cabe eu fazer isso, eu entregar meu amigo, traí-lo no trabalho por uma necessidade de ocupar o cargo dele. Você faz aquilo por uma ambição, por uma inveja, mas depois que você alcança o cargo, em algum momento pode ser que você sinta um remorso, uma culpa, de poxa, ele está tão mal, tinha 3 filhos para criar, eu tirei o emprego dele fazendo uma coisa tão vil. Óbvio que uma pessoa que adquire consciência não consegue ficar em paz fazendo isso. Qual seria o caminho, que seria o caminho do eu superior, do self? Ok, sou humano comum imperfeito, cometi um delito, esse delito já foi feito. O que eu posso fazer? Me redimir disso. Ou me reconcilio com minha própria consciência de culpa, fazendo um espaço de reparo daquilo que eu fiz, e vou até o meu adversário, que eu causei um dano, e posso dizer assim, olha, eu sinto muito, eu causei um mal a você, foi vigilância da minha parte, que isso não se repita, estarei mais atento, mas o outro pode não querer lhe perdoar, porque é o problema do outro. Quem carrega mágoa, carrega lixo mental. Aí já não cabe a você querer que o outro lhe perdoe, mas você precisa se perdoar. O auto-perdão é a premissa básica para você se reconciliar com você mesmo. Está no Evangelho, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não lhe entregue ao juiz, e o juiz não lhe entregue ao oficial de justiça. Numa visão transpessoal profunda, a gente diria, reconcilia-te, ou seja, reconciliar-me comigo mesmo, para que eu não lhe entregue, para que não me entregue ao juiz, que seja o juiz, o tribunal da minha própria consciência, porque onde é que está a lei de Deus? Está onde? Está numa tábua? Na própria consciência. Se a lei de Deus está na consciência, eu me reconcilio comigo mesmo, para que eu não seja entregue ao juiz da minha própria consciência, e o juiz da minha consciência não me entregue ao oficial de justiça, que seriam os benfeitores espirituais, que vão sentar comigo e vão dizer, Flávio, de novo, você se equivocou, como é que você continua fazendo as mesmas besteiras de séculos, meu filho? Não dá, é preciso você fazer diferente, quais são as escolhas novas? É mesmo, eu fiz besteira novamente. Ele lhe entregue à prisão. A prisão, nessa nossa interpretação, é o retorno ao cárcere do corpo, onde aqui no ergástulo do corpo, nós vamos vivenciar as vicissitudes do caminho, para assim encontrarmos de novo com a consciência de pacificação e assim caminhar para a bem-aventurança. Então, o que a gente precisa é isso. O delito ele está inerente à nossa condição humana. Ninguém que vive aqui está isento de cometer delitos, ou cometer transgressões, ou cometer coisas que sejam desabonadoras diante da lei de justiça, de amor e caridade. O que não nos cabe é, ao cometermos os delitos, que são parte da nossa vida, ficar nos culpando, nos levando para o menos, indo para a pulsão de morte, ao ponto de cometer atentado contra a vida, ou entrar numa depressão, nos transtornos de ansiedade, por culpas, porque a gente não quer ser descoberto pelas besteiras que fizemos. Isso é uma visão mais ampliada do que seria a culpa, e isso é que a gente tem que eliminar da face da terra. Como é que elimina? Olhando para dentro, procurando entender as nossas más inclinações, as nossas inabilidades, e domando as más inclinações. Quando a gente não consegue domar, a gente vai perceber que vai fazer parte a queda, reconcilia-se consigo mesmo e caminha. Continua construindo a possibilidade de caminhar junto com a lei, porque quanto mais a gente se alinha com a lei de amor, a gente menos dor vai causar ao outro, e menos dor nós vamos causar a nós mesmos. Essa é a proposta. Então, esse perfil introdutório é porque o desdobramento do que Emmanuel vai trazer passa muito sobre isso que eu já acabei de falar. Então, ele vai dizer assim, dito isso sobre Judas, ele vai dizer, isso é contigo. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. Não foi ele sozinho. Ele fez o caminho dele. Caifás e os demais farão os caminhos dos outros. O próprio Pilatos, que entregou o Cristo, quando propôs entre Barrabás e Cristo, o pessoal preferiu largar Barrabás e crucificar Jesus, ele também ficou com o complexo da culpa. Pelo relato da história, é o primeiro sintoma de transtorno obsessivo compulsivo, que é o lavar as mãos. Pilatos lavou as mãos no sangue dos justos. Na verdade, ele, para limpar-se da culpa por ter dito ou entregue o Cristo à crucificação, ele entendia que ele era um justo, ele ficou com culpa. E se lavou as mãos até se suicidar,
se jogou do Vesúvio, né? Como é que chama? Vulcão. Ele se matou se jogando nas lavas do Vesúvio. Na lava não, dentro do Vesúvio. Então, Pilatos, ele se culpou a ponto de também se matar. Judas se culpou e foi para o suicídio. Já Pedro teve culpa, mas se redimiu por outra via. E Judas podia ter feito o mesmo na encarnação. Ele não precisava sair do corpo pela via do suicídio. Pedro escolheu ficar no corpo, sofreu, que está no céu e inferno. Se vocês lerem, vocês vão ver lá, que é um dos processos que a gente faz, o processo de reconciliação, é o arrependimento, a expiação e o reparo. Foi o que Pedro fez. Primeiro, Pedro teve culpa por negar o Cristo 3 vezes, depois ele se arrependeu, viu que fez besteira, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes, Pedro, e negou, e depois ele se arrepende, ele expia a dor de ter feito aquilo com o Cristo que dormia na casa dele, quem mais ficou próximo foi de Pedro. Então deve ter sido um remorso, uma culpa imensa. Só que ao invés de ir para o suicídio, Pedro fez não. É sobre mim que você disse que ergueria a minha igreja. Tu és pedra, Pedro, é sobre ti que ergueria a minha igreja. Igreja entenda como eclésia, reunião de pessoas que comungam do mesmo propósito. E ali foi que Pedro criou a Casa do Caminho e dispensa comentários. Se vocês não leiam Paulo Estevão, que vocês vão entender a trajetória do que Pedro fez com os filhos do Calvário. Então esse é um propósito que nós precisamos ter como base, porque vai levar para a vida de vocês. Aqui na plenária, é óbvio que hoje estamos aqui com a plenária bem cheia, existem muitas pessoas passando por dores, por sofrimentos, por culpas, por movimentos de perdas, por remorsos, por equívocos perpetrados, por mágoa de pessoas que fizeram coisas conosco. É óbvio que nós somos muito egoístas, vivemos num grau ainda de muita susceptibilidade, é muito melindre que impera nas nossas relações. É muito difícil termos a resiliência de suportar o detratamento público, de termos a crítica ferina, de termos um tapete puxado. Dói demais, né? A gente sabe que dói aquela música, dói demais, só quem ama sabe e sente o que se passa. Dói uma traição, viver uma traição de uma conjugalidade, você está casado com uma pessoa que você confia, de repente descobre o outro na cama com uma outra, ou a mulher com o outro. Isso é doloroso. É óbvio que a gente vai acessar os instintos mais primitivos, vai acessar os instintos mais primários, a revolta, a raiva, que pode culminar no assassínio do outro, ou na própria morte, porque o ego é tão grande de não suporta a dor que se mata. E aí, para não enfrentar, eu prefiro fugir, mas não foge. Foge da vida do personagem, mas continua vivendo a vida do espírito, levando as agruras junto com aquilo que não foi equacionado dentro de si. Então ele continua, Emmanuel, dizendo: o espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos em breve tempo, se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas, o que eu já falei sobre Judas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhes desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Isso é muito comum. Então, na hora que Judas foi pedir ajuda a Caifás e dizendo: não me arrependo, eu entreguei o sangue de um justo, eu vou devolver suas moedas. Pegou as 30 moedas e devolveu. Só que os caras não quiseram de volta, nem quiseram colocar no gasofilácio, porque diziam que aquelas moedas eram amaldiçoadas, porque foram vendidas para o sangue de um justo. Aí diz, eu não sei muito assim, que foi criado um cemitério para botar os forasteiros, e porque era chamado cemitério do sangue, tinha um nome lá, está no Evangelho, está em alguma passagem das minhas leituras, que eu não me lembro. Até as moedas que Judas pegou, que eram as 30 moedas, os judeus, que eram os fariseus, aqueles doutores da lei, não quiseram de volta. Investiram em um cemitério para abrigar os forasteiros. Veja então que sofrimento que Judas deve ter passado, mas ele teve o movimento de ir para dentro. Só que quando ele pediu ajuda àqueles que foram os que fizeram a treta, que arrumaram a treta junto com ele, os outros disseram assim: não, isso é com você, isso é contigo, dê seus pulos, Judas. Quantos de nós fazemos isso no dia a dia? É verdade que pode ser nós outros não fazermos, não lembrarmos, mas se não fizermos hoje, fizemos no passado. Ou conhecemos alguém que age assim, que na hora que o outro faz, eu vou dar um exemplo, nas vidas que a gente tem, como as partes que a gente tem na literatura espírita, nas obras de André Luiz.
vocês têm lá vários casos de espíritos, por exemplo, envolvidos com bebida alcoólica, que é o caso mais clássico, em que a entidade ela está com você ali, lhe inspirando pensamentos para suprir-se dos fluidos que ele precisa auferir do seu campo ao exalar ou ao se embebedar com os alcoólicos. Ele está com você ali, lhe influindo, lhe inspirando. Um caso clássico é no livro Sexo e Destino, no espírito, o personagem do Rio de Janeiro é Cláudio Nogueira, se eu não me engano. Cláudio Nogueira, pai de Marita e Marina. Ele estava sentado na sua sala, num bairro do Rio de Janeiro, e o espírito que estava obsediando, que era, eu esqueci o nome dele agora, era uma entidade que ficou do campo dele influindo. Só um gole. O cara estava lendo o jornal, estava de boa ali, ó. Isso é real, viu? Leiam a obra de André Luiz, a série, vocês vão ver. Lendo o jornalzinho dele, ele bebe, mas naquele momento ele não queria beber. Estava ali. Só que o parceiro de vibração, que vocês vão entender na ULI, que é o complexo que ele traz, a predisposição que está nele, o espírito não faz ninguém beber quem não tem a vontade. Só vai beber quem tem. Se eu tenho uma predisposição para fumar, eu atraio entidades que têm essa predisposição. Eu não vou atrair, se eu não tenho nenhuma vontade de beber, ninguém vem para o meu campo. Ninguém vem para o meu campo. Eu não bebo há 27 anos. Não vai encontrar guarida. Pode botar aqui um monte de bebida. Vai, meu irmão, bebe, bebe. Não vai conseguir. Não ressoa mais em mim. Mas talvez uma fofoca comigo, se me inspirar, vai conseguir. Porque vibra em mim, uma fofoquinha, né? Ah, você quer, olha, vai, fala mal dela. Eu vou falar. Termina eu falando. Mas bebida não vai encontrar. Então, nessa perspectiva, Cláudio Nogueira estava de boa, quando de repente essa entidade chegou do lado dele e falou, só um gole. Só um gole. Assim, se vocês ouvirem o audiolivro, é maravilhoso. Tem radionovela e tem na leitura. Já li o livro 2 vezes, já ouvi a radionovela 3 vezes. Só mais um gole. Ele levanta, bate uma coisa assim nele, vai lá, pega o uísque, bota uma dose assim, aí bebe. Tinha outra entidade, você pegou, também quero. Aí o outro vem, mais um gole, só mais um gole. Tá lá, André Luiz Chico Xavier. Ele levanta assim, gente, domingo, não estou fim de beber, mas que agonia é essa? Pegou o uísque de novo, outra dose. E o espírito ali no campo dele já tinham afinidades vibratórias de outras existências, só que naquele momento foi uma indução psíquica por uma predisposição e uma vigilância daquele ser que abriu guarida para essa entidade. Então o que eu quero dizer é, esse mesmo espírito que pode nos inspirar ou nos influenciar para que façamos ações que estão em nós, na hora que você vai para o hospital com a cirrose hepática, quem vai dizer que ele vai ficar com você lá, dando conta de você? Vou ajudar ele agora, ele está doentinho, deixa eu dar uma guarida, deixa eu dar um espaço de acolhimento para esse irmão. Você está lá com o seu sofrimento, com uma hepatite por alcoólicos, e de repente, doente, um câncer, e ele sarta fora, pula fora. Ele não vai estar do seu lado, então agora é com você, dê seus pulos. É mais ou menos isso o que Emmanuel está trazendo aqui. Interessante, onde ele diz assim, 91, ele fala assim, quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhes desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias de derrota temporária. Então, muitos pulam fora, e vocês, quando pedem ajuda, dizem assim, olha, Flávio, sinto muito, mas agora não posso lhe ajudar, não. Você aprontou isso aí, mas, rapaz, não foi você que juntou comigo para fazer isso? Olha, eu me envolvi com isso, Flávio. Eu lhe disse, você tinha livre-arbítrio. Eu só fui lhe incentivar, eu só fui lhe inspirar. Era muito assim quando eu falava lá atrás, né? Quando eu tinha meus amigos que me incentivavam para beber. Eu bebia há 27 anos atrás, a gente saía para o reggae. Mas na hora que o carro, por exemplo, eu bati um carro, uma vez eu rodei o carro, lá em Brotas, uma vez, eu vinha com 60 km por hora, perto do Brotas Center, mas vinha de uma bebida, né? Aí isso foi há mais de 27 anos atrás, eu tenho 27 anos de espiritismo, então eu tenho 28 anos que eu parei de beber. Aí eu rodei o carro, foi leve, bati num poste, pá, vi o carro todo amassado, uma senhora chegou na janela e disse, quer ajuda, meu filho? Eu digo, não, com vergonha, estava meio bêbado, mas não estava muito bêbado, estava meio bêbado. Aí eu disse, saí do carro assim, aí um menino de rua levantou, quer ajuda, tio? Eu digo, não, me ajuda aqui a arrancar o carro do poste, com vergonha, arranquei na tora o carro do poste, saí levando o carro arranhando, 3 horas da manhã para casa, larguei lá no condomínio, quem disse que um amigo meu veio me ajudar, o carro foi perda total, não tinha seguro, um carro velho retado, um Chevette, não tinha ninguém para me ajudar, eu digo, pô, gente, bati o carro naquele dia, e aí, Flavão, a gente não acha na mesma intensidade do incentivo para ir para o reggae, eu falo porque a gente tem uns amigos que a gente vai para o reggae, faz um incentivo retado para chamar você para o reggae, mas quando o barco afunda, muitos pulam fora do barco e deixam você sozinho. Claro que tem raras e honrosas exceções, isso é óbvio. A mesma coisa, você chama uma pessoa para vir para a ULI, chama uma pessoa para vir para uma palestra, para um seminário com a Adenauer, não, mas se você chamar para ir para o show de algum cantor,
é beleza. Se você chama para ir para Fonte Nova, beleza. Se chama para as coisas que são boas também. As pessoas não falam que você está fanático, não falam que você está fundamentalista, mas se você chama para alguma coisa que, no seu ponto de vista, ajuda a trazer consciência, um retiro espiritual, vamos fazer parte de um grupo de yoga, de meditação, vamos trabalhar com voluntariado nos Médicos Sem Fronteira, vamos entrar numa ONG... Não, você está muito tempo, tem que correr atrás do meu, né? A gente nunca tem tempo para fazer tempo para se dedicar ao descentrar, sair um pouco do próprio umbigo e doar-se um pouco em nome daqueles que estão à margem. É óbvio que isso eu estou trazendo para mostrar que nas horas que o bicho pega, as pessoas normalmente fazem isso que fizeram com Judas. Isso é contigo. E Emmanuel termina. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Então, essa passagem é a demonstração cabal de como se dão as relações que nós estabelecemos. E o que é que fala isso aos nossos corações? Aumentarmos a vigilância sobre o que pensamos, porque muitas vezes pensamentos e ideias que são elucubradas no solilóquio da sua própria convivência, nos seus próprios diálogos pessoais, eles estão ali sob interferências de outras entidades que dialogam com vocês. Que às vezes a gente não sabe, pô, eu estou falando com quem? É conversando com esses irmãos, que às vezes querem nos ver no nível mais atrasado de desenvolvimento evolutivo, e para manter o status quo, a tendência é se ocupar dos espaços de invigilância que todos criamos. Eu mesmo tenho vários momentos de invigilância, onde sou tomado por uma irritabilidade que faz parte de mim, uma raiva que faz parte de mim, mas que às vezes, no momento de maior invigilância, a gente é tomado e pode cometer um delito grave, pode atropelar uma pessoa no trânsito, pode fazer o que muitos fazem aí quando se vê em situações de conflitos, passa por cima de um motociclista porque está com raiva, chamado efeito sombra. Então a gente precisa estar mais atento ao que nós estamos emitindo enquanto ondas de pensamento, quais são as nossas escolhas que estamos fazendo, para que nesse lugar nós não nos percamos nesses contatos que são altamente desempoderadores e que podem nos levar para situações vexatórias. Então eu finalizo pelo tempo, para terminar a nossa sessão, essa história de Judas conversando com Caifás, e aí finalizo a palestra, que eu tenho 5 minutos, e eu acho que em 5 minutos vale a pena vocês ficarem com essa história, porque eu sei que vocês não vão ler. Então o que foi que aconteceu com Judas, e que vai fechar justamente com essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 4. Foi assim a história. O discípulo ambicioso. Vamos a ela. Quando Judas, obcecado pela ambição, veja a história dele na vida de vocês. Quando Judas, obcecado pela ambição, procurou avistar-se com Caifás no Sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava presunçoso, entretanto competia-lhe cuidar dos interesses dele. Ele queria ser o que cuidava dos interesses do Cristo. Quem é ele para cuidar do Messias? Mas ele achava, na presunção dele, que podia ser o secretário do Cristo. A vaidade absorvia-o. Veja todos vocês aqui, quando eu ler, eu me identifico com tudo isso aqui, viu? A paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes, movimentaria Jerusalém, tomaria o cetro do povo israelita em obediência às tradições dos reis e juízes do passado, e logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra e a chefia. Olha o pensamento dele. Ele queria fazer isso para entregar a Cristo a honra e a chefia. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância, a paciência e a esperança, mas como efetuar as reformas necessárias através das simples atitudes idealistas? Ele dizia, como é que vai conseguir fazer reforma com um cara desse que só pensa no bem, tudo devagar? Tem que ser de outra forma.
E o discípulo, em atitude de homem escravizado à ilusão, aguardava Caifás, que não se fez esperar muito tempo. Na sala enorme, lá no Sinédrio, iniciaram discreta conversação. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com fingida simpatia, vejam vocês nos gabinetes, em vários lugares, os conluios que são forjados pelaquilo que nós verdadeiramente nos permitimos, né? As cooptações, as propinas, qualquer semelhança é mera coincidência. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com fingida simpatia, observou em tom cordial. Vai Caifás e diz: com que então o templo tem felicidade? Com que então o templo tem a felicidade de contar com a sua valiosa colaboração, Judas? Ah, sim, disse Judas, é verdade, exclamou o leviano aprendiz, sentindo-se envaidecido. Caifás, consciente da própria importância na administração de Jerusalém, voltou a dizer: precisávamos de alguém com bastante coragem para salvar o Messias Nazareno. Oh, sim, disse Judas, contente, compreendo a situação. De fato, prosseguiu o chefe do templo, né, Caifás, necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política e, em boa hora, os galileus não oferecem tal oportunidade. Aliás, tenho muito prazer em tratar com a sua pessoa, Judas, homem providencial na realização, que não perde tempo com palavras ociosas. Tentei abordar indiretamente outros homens daqueles que acompanham o Nazareno, porém, todos eles, ao que me pareceu, são esquivos e indecisos. Creia, no entanto, e elevou muito o diapasão da voz, impressionando o interlocutor pela segurança verbal. Creia, porém, que o seu gesto, anuindo aos nossos propósitos, apressará a vitória do Messias, conferindo elevados títulos aos seus companheiros. Terão eles destacada posição de domínio, e o poder, e sentar-se-ão na assembleia mais alta do povo escolhido, que é o povo de Israel. É tempo de libertação, é certo, é tempo de libertação e, certo, Jesus é o rei que Jeová nos envia. Lembre-se que os israelitas, que são judeus, eles acreditavam em Moisés e não acreditaram que Jesus era o Messias enviado por Deus. Eles até hoje não acreditam que Jesus é um profeta, mas não é o Messias enviado por Deus. Aí perguntou, Judas não cabia em si mesmo tal contentamento que lhe tomava o coração. Em 1 minuto eu termino. Preocupado, no entanto, com a situação do profeta, a quem tanto devia, perguntou humilde, e o mestre? Falou de tudo, mas não botou mestre. Dissimulou Caifás os sentimentos sinistros que lhes vagavam na alma e respondeu em voz quase doce: compreenderá certamente a necessidade das medidas aparentemente rigorosas. O mestre, por exemplo, segundo o plano estabelecido, será preso por uma questão de segurança pessoal. Diz que prender Jesus só por segurança. Será detido a fim de que se coloque a salvo de qualquer incidente desagradável, enquanto nos valeremos da grande aglomeração de patriotas na cidade para proclamar nossa independência. Liquidada a vitória inicial, com a submissão das autoridades romanas, coroaremos o Messias, que ostentará o cetro do poder. Isso aqui foi os bastidores, não está na história. É Humberto de Campos que tem acesso aos livros e os escritos que estão no plano espiritual. O discípulo exultava, conhecedor antigo dos efeitos da lisonja nos corações indisciplinados e invigilantes. Caifás estava ali seduzindo Judas. Caifás continuou: o meu prestimoso amigo, até que se resolva a situação em definitivo, chefiará os companheiros e receberá as homenagens que lhe são devidas. Tomará o lugar do Messias, provisoriamente, e ditará ordens até que ele próprio, com a garantia desejável, possa assumir o poder. Botou Judas como poderoso. Satisfeitíssimo, o visitante indagou: e que devo fazer inicialmente? O sacerdote perspicaz respondeu com naturalidade: não temos tempo a perder. Formaremos a documentação necessária. Como devo fazer? Perguntou ainda o aprendiz. Chamarei as testemunhas, esclareceu o sumo sacerdote, e perante nós responderá afirmativamente a todas as interrogações que lhe forem dirigidas. Não precisará informar-se quanto a particularidade alguma. Bastará responder sim a todas as perguntas. Judas não hesitou, estava decidido a seguir as instruções de modo incondicional. Aí começou. Mais alguns minutos, e organizou-se pequena assembleia com juízes e testemunhas no Sinédrio para legitimar a prisão de Jesus. Dos escribas perfilaram-se para fixar as declarações. Formada a reunião, o sumo sacerdote, o denunciante, iniciou o interrogatório. É discípulo de Jesus o Nazareno? Confiante, Judas respondeu: sim. Vem fazer declarações ao Sinédrio como judeu, convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? Sim. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César? Sim. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Deseja de fato aproveitar a Páscoa para começar a rebelião? Sim. Declarará a emancipação política de Israel? Sim.
Promete lutar contra qualquer obstáculo para derrubar as combinações políticas existentes? Sim. De posse das declarações comprometedoras, Caifás interrompeu o inquérito, mandou que Judas esperasse na antessala e iniciou providências junto aos romanos e judeus para que Jesus fosse preso imediatamente como agitador político e explorador da confiança pública. Em breves horas, um grupo de soldados postava-se nas vizinhanças do templo à espera da ordem final e Caifás, compensando Judas com algum dinheiro, fez-lhe sentir a necessidade de sua orientação na prisão inicial do Messias, assegurando que, em breve tempo, se cumpriria a redenção de Israel. O discípulo invigilante foi à frente de todos e encaminhou a triste ocorrência. E, quando os fatos marcharam noutro rumo, debalde o Iscariotes procurou avistar-se com as autoridades tão pródigas em promessas de poderes fascinantes. Fim do processo de humilhações, encarceramento, martírio e condenação de Jesus, o aprendiz infiel seguiu encontrar o sumo sacerdote e alguns intérpretes da lei antiga em animada conversação no sinédrio. Em lágrimas, Judas rogou que fosse interrompida a tragédia angustiosa da cruz e, sentindo tarde embora que fora vítima da própria ambição, devolveu as moedas de prata, exclamando de joelhos: socorrei-me, cometi um crime, traindo o sangue inocente, a vaidade perdeu-me, tende compaixão de mim. Os interpelados, porém, como velhos representantes da ironia humana, responderam simplesmente: que nos importa? Isso é contigo. Que Jesus nos ampare, nos guarde e nos guie e nos leve de volta aos nossos afazeres na mais perfeita paz, e que nós não sejamos esses que, em vigilantes, acessamos níveis menos ampliados de consciência e, na hora que precisarmos da ajuda daqueles que nos incitaram ao mal, ouçamos a mesma coisa do que disseram o sumo sacerdote: isso é contigo. Muita paz e até breve. Gratidão, Flávio Nero. Que palestra. Tá vendo? A autorresponsabilidade da vigilância. A autorresponsabilidade da decisão é sua. Então, vigiai. Depois orar. Flávio, você pode fazer a oração final, por favor? Senhor, nesse final de encontro doutrinário do Centro Espírita Harmonia, sentindo-nos com os corações asserenados pela presença dos benfeitores que aqui se encontram nesse salão, sobre tua inspiração, Divino Mestre, que nos mostrastes há 2023 anos o exemplo máximo do amor, da entrega, da renúncia. Que nós outros, filhos do Calvário, invigilantes que somos, estejamos mais atentos para sintonizarmos com o teu evangelho de amor, de justiça e de caridade, sendo aquele instrumento de prevenção para os delitos maiores da nossa existência. E é na certeza do teu amparo inexcedível, com a presença dos irmãos que aqui se encontram, aquele mais citado Judas Iscariotes, que já fez a sua caminhada rumo à bem-aventurança, continuando ao seu lado, reconhecendo os delitos praticados e se redimindo na Joana d'Arc, que foi a martirizada, aquela grande jovem martirizada na França. Que eles todos aqui estando nos envolvam, para que sejamos seguidores fiéis da tua máxima, que é amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é nessa certeza que nos despedimos dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento.
evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sob o mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Até mais.